Mas por muitas vezes, irmãos, fechamos esta porta do nosso coração. Não deixamos o Senhor nos mostrar o seu verdadeiro poder de transformar um homem e uma mulher em pecador a ser justificado pela sua palavra verdadeira. O Espírito de Deus, ele anda buscando convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo de Deus que convence o homem e a mulher do pecado. Não é o homem. Nós não somos nada, não temos nada a dar. Apenas a nossa renúncia e entrega ao nosso Senhor Jesus Cristo, o Criador de todas as coisas. Tudo foi criado por Ele, para Ele, assim diz a palavra. Aprove a Deus a entregar toda a divindade e plenitude ao nosso Senhor Jesus Cristo, o Verbo que desceu do céu. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo se fez em carne, diz ali em João capítulo 1. E Ele andou por nós, irmãos, queremos acreditar ou não. Ele veio a esta terra porque nenhum homem poderia pagar o preço que o nosso Senhor Jesus Cristo pagou por cada um. Pois o pecado adentrou em nossas vidas a partir de Adão e Eva. Já nascemos em pecado. Somente um pode nos libertar verdadeiramente de nossos pecados, e é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos liberta verdadeiramente da idolatria dos nossos corações. Não se engane, irmãos, que idolatria, é pregado em algumas igrejas, que idolatria somente é imagens e esculturas. Não. Idolatria é tudo aquilo que colocamos na frente do nosso Deus, tudo aquilo que desejamos mais do que Deus, tudo aquilo que amamos mais do que Deus. O primeiro mandamento do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso é amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma. Temos amado a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento? Temos buscado verdadeiramente ao Senhor? Jesus nos fala em sua palavra que aquele que me ama são aqueles que guardam a minha palavra em seus corações. Temos nos alimentado de sua palavra para guardar em nossos corações. E guardar não é somente, irmãos, guardar dentro de um armário, colocar debaixo de um braço, colocar a Bíblia dentro de uma gaveta. Guardar é examinar as Escrituras e praticar essas palavras, pois nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Aqueles que fazem a vontade de Deus e não a sua vontade, esses entrarão no reino de Deus. E é necessário nascer de novo da água e do Espírito Santo, e a água é a palavra do Senhor que nos limpa, nos purifica de toda a imundícia que essa terra nos traz. Não se engane, irmãos, que todos nós somos filhos. Não engane-se, irmãos, somente porque um dia aceitamos a Deus, confessamos a Ele com a boca, fomos batizados na igreja católica, evangélica ou qualquer outra. O batismo das águas é o batismo para o arrependimento, assim João Batista já o praticava. Mas, irmãos, o Senhor nos fala que aquele que não nascer da água e do Espírito Santo não herdarão o reino de Deus. É necessário nascer do Espírito, e como já foi falado aqui nesta manhã, para receber o Espírito Santo de Deus é necessário se arrepender, é necessário reconhecer a nossa pequenez diante de Deus, que Ele é o soberano, Ele é que dá a vida e que dá a morte. E confiar em Deus tem que conhecer a Deus. Como poderemos confiar em alguém se nem conhecemos esse alguém? É necessário conhecer.
E o Senhor nos fala que aquele que se diz que está em mim deve andar como eu andei. E aquele que não pratica minhas palavras, que não guarda minhas palavras, mentiroso é. E a amizade do mundo é a inimizade contra Deus. Os desejos da carne, os desejos dos olhos, olhar para aquilo que não convém, colocar o seu foco, a sua vida em dinheiro, em carro, em casa, idolatrando família, filhos e filhas. A Deus, somente a Deus se adora, mas nada deve ser adorado nesta terra. O que tem colocado em seu coração, faça uma reflexão neste momento. O que temos deixado entrar em nossas casas? Pois o Senhor fala em sua palavra que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas, mãos impuras, cheias de pecado. Nem assim poderia habitar. Nós somos a igreja, se fizermos de igreja. Pois o Senhor fala que aqueles que escutam a minha palavra devem praticar esta palavra, não ser ouvintes esquecidícios, e sim ouvintes praticantes, fazedores da obra de Deus, não da obra do homem. Pois tudo é vaidade e aflição de espírito. E só o Senhor Jesus pode nos livrar desta aflição, da tristeza do nosso coração, da perda de um parente, da perda de um emprego, onde não vemos mais saída para nossas vidas. Mas o Senhor fala que se guardares o teu coração para Ele, com sua palavra, teremos vida, pois dele que sai do nosso coração as fontes da nossa vida. E se tivermos nos enchendo, amém, irmão, fica com Deus, na paz. Se tivermos nos enchendo com as coisas deste mundo, terrena, carnal, as nossas saídas, irmão, só será material, olhando para este mundo, sem entender por que viemos, por que estamos aqui, achando que somos desta terra, que somos carne. Nós apenas, irmãos, habitamos numa carne, somos espírito. Porém, para sermos espirituais, é necessário o Espírito de Deus estar sobre a nossa vida, guiando a nossa vida, assim como diz em Romanos capítulo 8, versículo 14, aqueles que são guiados pelo meu Espírito, esses são os meus filhos. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se eu estiver fazendo a minha vontade, fazendo o meu querer, colocando os meus olhos naquilo que não convém, o meu foco sendo as coisas terrenas, só nos afastando do Criador de nossas almas, veremos a morte espiritual, não só desta carne, mas também espiritual, pois o salário do pecado é a morte. Se não nos voltarmos para a fonte, para Cristo, para o nosso Senhor Jesus, não teremos vida, irmãos, somente aflição de espírito, tristeza, mágoa, angústia, colocando as nossas cabeças em nossos travesseiros, vendo que tudo que passamos, nada progride, por mais que conquistamos coisas terrenas, materiais, sempre queremos mais, porque estamos nos enchendo de vazio, de coisas que não valem nada para Deus. Pois se Deus voltar hoje para cada um aqui neste lugar, o que entregaremos a Ele, o que falaremos para Ele? Seremos aprovados por Ele para viver com Ele na eternidade, pois há vida após a morte.
não como muitos pensam, não como muitos acham. Basta examinar as Escrituras e ela, através do Espírito Santo de Deus, nos traz um conhecimento verdadeiro, da luz verdadeira que veio a este mundo, mas os seus não o receberam, porque não querem a Jesus, odeiam a palavra verdadeira de Jesus, pois ela é loucura para aqueles que perecem, para aqueles que não entendem, para aqueles que não buscam a entender que é necessário morrer, renunciar à sua vontade, para ter um entendimento real do poder de Deus. É loucura. Muitos não creem, acham que só por ser uma pessoa boa, falar o bem, mas o que será o bem para Deus? Nos perguntemos neste momento o que é o bem para Deus, pois a sabedoria do homem para Deus, ela é loucura, a sabedoria carnal, terrena e diabólica. Devemos deixar o Senhor entrar em nossos corações, pois Ele bate à nossa porta, limpar tudo aquilo que está sujo, imundo, e nos mostrar como devemos andar, a paz do Senhor, andar como Ele andou. Aquele que não pratica a sua palavra, não conhecerá, não viverá com Ele e para Ele, e não herdará o reino dos céus. Há uma parábola em Mateus 19, do jovem rico, que chegou ao Senhor Jesus, falando: Senhor, como posso entrar no reino dos céus? O Senhor Jesus responde a ele: basta seguir os mandamentos de Deus. Aí ele fala: Senhor, mas eu observo toda a lei, eu não mato, eu não roubo, eu não adultero, eu não pratico o mal perante a sociedade, perante a terra. Então o Senhor Jesus fala para ele, o jovem rico: para ti só falta uma coisa, venda tudo que você tem, entrega aos pobres e me segue. Irmãos, se não conseguimos nem deixar de fazer a nossa vontade, fazer os nossos desejos, de fazer o nosso querer, como poderemos seguir a Deus, se Ele tem nos pedido tão pouco? Só a nossa renúncia, só a nossa entrega. Ele não nos está pedindo para largar todas as coisas, vender tudo que temos e doar aos pobres. Não é para doar para a igreja, não é doar para um pastor, não é para doar para o Vaticano. O Senhor nos pede para doarmos as nossas vidas a Ele, sermos sacrifícios vivos diante do nosso Senhor, para alcançar o entendimento verdadeiro, pois a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Se estivermos andando em trevas, entenebrecidos pelo pecado, a soberba da vida, não veremos esta luz nunca. Deixa o Senhor entrar, deixa o Senhor cear contigo, deixa o Senhor te limpar, te erguer desse lamaçal de pecado o qual você está vivendo, pois somos pecadores, mas o Senhor Jesus não rejeita um coração quebrantado verdadeiramente, e a um coração arrependido verdadeiramente. Ele não rejeita. Ele nos amou primeiro do que nós amamos a Ele. Pela palavra do Senhor, para amar a Deus, é necessário guardar as suas palavras, e assim viver esta palavra verdadeira. Não ser ouvintes esquecidícios, e não andar como queremos, e sim andar como Ele andou. Assim o Senhor nos ensina nas suas Escrituras. Amém? Bom dia a todos, agradeço a oportunidade, em nome do nosso Senhor Jesus.